Pela Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza passa boa parte da gestão municipal, boa parte da feição dessa gestão. É porque na SEUMA fica a decisão, ficam as políticas com relação, como o nome diz, ao urbanismo e ao meio ambiente. Isso diz muito respeito à qualidade de vida na cidade. E à frente da SEUMA está a mesma secretária há quase 8 anos. Ela está desde o primeiro mandato de Roberto Cláudio e prossegue para a conclusão dele ao final deste ano. Eu falo de Águeda Muniz, arquiteta e urbanista. A Águeda é a convidada do nosso programa de hoje, que discute Fortaleza hoje e Fortaleza para o futuro também. O programa do Anuário 2020-2021 já está no ar. O Anuário do Ceará é um produto multiplataforma. Ele está aqui na TV e também na internet, no www.anuariodoceara.com.br. E está também naquela edição que você já conhece, de luxo, belíssima, são 680 páginas, um projeto gráfico primoroso. O editor é sempre suspeito, mas você vai lá e confere como o Anuário do Ceará nunca foi tão bonito e tão completo. Ele traz, além de informação, muita análise, ele traz muito texto analítico para ajudar você a formar a sua opinião. E um dos conteúdos do anuário diz respeito à Fortaleza. O anuário traz 184 municípios, todos os 184 municípios com fichas completas sobre dados diversos, cerca de 100 dados sobre cada um deles. Mas Fortaleza tem um capítulo à parte, um capítulo especial. E dentro da ação de Fortaleza, ações essas que são da Prefeitura em grande medida, em larga medida, está o trabalho da SEUMA, que é a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente. Ao final desse 8º ano de mandato de Roberto Cláudio, temos a mesma secretária desde o começo da primeira gestão. Águeda Muniz é a nossa convidada de hoje. Secretária, muito obrigado por participar do programa. Eu que agradeço, Jocélio, e saúdo a você e a todos os telespectadores. Primeira pergunta, secretária, não tem como não ser sobre legado, né? A senhora, como eu já falei aqui na abertura, está desde o primeiro mandato de Roberto Cláudio à frente da secretaria. Pelo que eu lembro, a senhora não tinha nenhuma atuação como gestora pública até então trouxe uma angulação, né, de quem estava no setor privado, de quem sentia o município como cliente, como contribuinte, como usuário dos serviços. E eu pergunto à senhora, ao final, ao nos aproximarmos do final desses 8 anos de gestão na SEUMA, o que a senhora apontaria como um legado dessa gestão sua? E em que medida a senhora percebeu que a realidade e o clamor de quem está do outro lado do balcão é difícil de atender para quem está aí desse lado como gestor público? Bom, primeiramente o legado, eu acho que foi um grande legado, até porque 8 anos, né? Foram 8 anos e em 8 anos você tem como planejar, executar, gerir e até adaptar. Então, assim, esses 8 anos, a gente teve aí uma demanda que era acabar com o estoque de processos na cidade de Fortaleza e fazer com que regulamentar as leis do plano diretor. Mas a gente fez muito mais que isso. Na verdade, tivemos aí a gestão ambiental, né, o planejamento ambiental, a ser ela se consolida como o órgão municipal, como você bem falou aí no início, que planeja e controla o ambiente natural e o ambiente construído, mas sempre com o propósito de gerar oportunidade para todos. Então, mais do que planejamento e legado, a gente teve ações, né? Tanto uma política ambiental de meio ambiente conceituada através da integração do ambiente natural com o ambiente construído, tanto é que foi feito aí uma política ambiental com componentes como áreas verdes, água, controle da poluição, mudanças climáticas e, de forma concreta, a criação de 25 parques na cidade, a ampliação do número de área verde por habitantes na cidade, além também de quando você gera oportunidades para todos, você, dentro do planejamento urbano e dentro da identidade, da vocação econômica da nossa cidade, da gente poder fomentar e melhorar a vida das pessoas com um planejamento urbano adequado à nossa vocação econômica e também meios de desburocratizar e melhorar a vida do cidadão. Então, desde uma operação urbana consorciada, uma outorga da alteração de uso, uma licença ambiental para um microempreendedor individual,
e a criação de um parque, a implantação de um parque, como é o caso do Parque Raquel de Queiroz e outros parques implantados na cidade, isso a gente apresenta como um grande legado, toda a atualização da legislação também, um grande legado que a gente vai deixando para a cidade. E com relação à sua segunda pergunta, Jocely, eu acho que eu entrei, quando a gente entrou na gestão pública, a gente tinha um propósito que era fazer com que as pessoas se sentissem abraçadas, pertencentes à cidade. De uma certa forma, quando o licenciamento ele chega de forma imediata ou em até 30 minutos para você, você se sente pertencente a essa cidade. Quando você é bem recebido, quando as pessoas conhecem o seu dia a dia, e é algo que a gente via muito na gestão, é de você sair do escritório, sair e ir para a rua, verificar como é o dia a dia das pessoas, sentir na pele o que é trabalhar em Fortaleza, empreender em Fortaleza e viver em Fortaleza. Eu acho que esse, para mim, foi uma grande tarefa, um grande, principalmente um grande aprendizado. Aprender com as pessoas, aprender com os moradores da cidade. Porque somos diferentes, Fortaleza é bem diferente e a gente aprende sempre com cada um. Eu lembro que no mês passado, a gente está indo ao ar agora em setembro, mas eu lembro que em agosto eu publiquei algo na coluna, em linhas gerais era sobre uma estatística da Selma, que mostrava uma demanda por prospecção de novos negócios na cidade e os alvarás concedidos. E naquele mapeamento que o Fortaleza Online fez, que é um programa gerido pela sua secretaria, criado na sua gestão, vocês têm esse termômetro, né, de onde estão procurando novos negócios, e eu lembro que deu Aldeota, Meireles, me corrija, e Centro, não é? Acho que foi isso. Ou seja, a Selma adquiriu aí um protagonismo na área econômica, chamemos assim, da cidade, na medida em que vocês estabeleceram esse processo online de concessão de alvarás, né? Isso é fato. Em que medida, secretária, essa facilidade nos processos, ela coloca o cuidado com a cidade e o rigor com a legislação na consciência do cidadão? De que modo, no afã de agilizar, a cidade corre o risco de ser ameaçada? Eu acho que o principal é a responsabilidade compartilhada. Dos 100% de alvarás, hoje a Selma hoje é 100% online, 90% pelo Fortaleza Online, licenças e alvarás e de forma imediata ou em até 30 minutos, e o licenciamento digital, que hoje a gente não usa mais papel. Além disso, a pandemia também trouxe as nossas reuniões virtuais, né? Então, assim, tudo é videochamada, e isso facilitou muito a vida do cidadão, ou seja, mais uma vez a gente está incluindo socialmente, está fazendo com que ele participe da cidade. Mas você fala de segurança para a cidade. Sim. Acredito que o Fortaleza Online trouxe uma maior segurança que antes. Para você ter uma ideia, em 2012, 1.304 licenças e alvarás de funcionamento foram emitidas na cidade. Final do ano de 2009, quase 50 mil. Ou seja, nós passamos de 1.300 para quase 50 mil licenças emitidas ano na cidade. Nós não somos levianos, nem nós não estamos facilitando a forma de você empreender em Fortaleza. Nós estamos facilitando a forma de você acessar os meios legais de você empreender. Então, quando, em 2012, será que eu não teria as 50 mil pessoas solicitando a licença? Hoje eu tenho controle, eu sei quem são essas pessoas, eu sei onde elas estão, eu sei no que elas estão empreendendo. Em 2012, a gente não tinha essa possibilidade. Então, acho que o controle é maior, e quando a gente fala de responsabilidade compartilhada, é muito importante, não só o arquiteto, como o empreendedor e o poder público, os três entes necessários, ou seja, quem está empreendendo, quem está oferecendo o sistema e quem está trabalhando para essa licença se realizar, se comprometem
a estar trabalhando pela cidade, em falar a verdade. E 90%, a gente começou com 83%, 87%. Hoje, mais de 90% das pessoas falam a verdade no processo de licenciamento. Então, as pessoas aderiram, é rápido, é fácil, mas tem uma responsabilidade muito grande. E o cidadão fortalezense está comprando essa ideia de ser responsável também pela cidade. A propósito disso, secretária, a senhora, quando assumiu, a senhora já mencionou aqui, havia uma queixa muito forte do setor imobiliário por conta na demora de aprovações de projetos. E o grande motivo dessa demora era apontada como a falta de pessoal, né, na prefeitura em condições de analisar os projetos. A gente sabe também que os projetos às vezes chegam defeituosos e isso faz com que ele volte, isso atrasa e essa conta acaba ficando para o município. O que é que a senhora percebeu do lado de lá, né, do ponto de vista do mercado na relação com a prefeitura? É uma das pastas que eu imagino mais pressionadas, porque há a pressão de quem quer construir, há a pressão de quem quer abrir negócio, há um monte de pressões, muitas vezes movidas pelo discurso do econômico, não é? E nem sempre o econômico, nós sabemos, ele pode prevalecer em detrimento do meio ambiente, por exemplo, né? Então, a senhora percebeu que grau de evolução ou involução na atitude do setor privado em relação ao município? Marcelo, eu acho que só fez evoluiu muito, principalmente por conta do diálogo. E, assim, uma das coisas que eles sempre falavam, todos os segmentos falavam, era o seguinte: a gente não quer o talvez, a gente quer o sim ou não. Se der para fazer, ok. Se não der, não dá. E a gente sempre é muito prático nesse assunto. Uma regra nossa lá na Selma, dos valores, é a cooperação, o comprometimento. E a gente diz, olha, um processo, quando demora, tem algum problema. E o problema, ele não é o processo em si, é a nossa resposta. Então, se está dentro da lei, por que não liberar logo? Se não está, é dizer o não e pronto. Então, eu acho que evoluiu muito por conta do diálogo também. Às vezes, a gente, enquanto está na administração pública, ou mesmo na iniciativa privada, tem um certo cargo ou algum poder decisório a mais, a gente gosta muito de, vai ser assim. A partir do momento em que você chama os envolvidos a participarem desse processo com todos, acho que a integração, a interação faz com que tudo ande mais rápido e tudo seja consolidado. Então, assim, por exemplo, cada serviço do Fortaleza Online, a gente chama alvará de funcionamento, chama a CDL, chama a FEComércio, chama quem vai solicitar esse alvará para saber quais são as regras que são interessantes para eles. E a gente mostra quais são as regras interessantes para nós, administração pública. Então, a gente acaba saindo com um produto que atende a administração pública, mas atende também quem vai empreender na cidade. Então, acho que o diálogo é fundamental. A conversa, o olho no olho, é dizer quais são as nossas regras, o que a gente pode atender, o que não pode, porque de lá vem a mesma coisa. Então, assim, quando a gente tem bons sentimentos, quando a verdade está sempre no nosso dia a dia, não tem como dar errado. Acho que foi uma grande evolução. Acho que todos os segmentos a gente sempre procura atender dentro das possibilidades da segurança ambiental e urbanística da nossa cidade. Agora, sem o diálogo, a gente não conseguiria. Atribuo muito dessa parceria ao diálogo intenso, excessivo até, mas necessário, imprescindível. Secretária, o mundo mudou e mudou muito rápido, não é? As pessoas, chamemos assim, o mercado consumidor, ele já considera aspectos que até pouco tempo não consideravam, como a atitude da empresa em relação a racismo, o que pode se chamar de comportamento, aí eu posso falar de LGBTfobia, racismo, etc. e tal. E o meio ambiente, né? A gente sabe que isso que até pouco tempo atrás, e por muitos talvez ainda,
seja visto como onguismo ou alguma coisa de guetos, enfim, a gente sabe que isso ficou passado. Isso tudo é muito percebido pelas pessoas. Tem uma geração aí que não consome se perceber um comportamento que não seja compatível com os valores propagados. Feito esse preâmbulo, a gente sabe que há indicadores como o ISD, né, e traduzindo, indicadores que medem a sustentabilidade, a relação com a sociedade, etc, etc. Em que medida o nosso mercado, o mercado imobiliário, mas qualquer outro que trafega pela Selma, a senhora percebe que já está, pelo menos, de maneira embrionária, atento a isso? Ou ainda a gente pode considerar como algo muito embrionário, infelizmente? Eu acho que, Jocélio, no Brasil, a Europa tem muito mais esse sentimento, né? E esse propósito. O Brasil ainda há muito a se fazer, mas acho que muitos desses empreendedores têm essa regra, né? Seguem agora esse momento. Acredito que propósitos como a sustentabilidade ambiental, a diversidade também vem sendo muito aplicada nas empresas, e acredito que quanto mais se propagar e quanto mais se der condições para que esses princípios, né, essas premissas de gestão, elas possam estar inseridas no dia a dia das empresas, dos negócios, quanto mais se promover isso, né, mais irá acontecer. Eu digo isso porque a gente tem, por exemplo, o Fator Verde, né, que é um selo de sustentabilidade para edificações, loteamentos, produtos ou atividades. Se você tem um cabeleireiro hoje na cidade de Fortaleza, você pode certificá-lo ele ambientalmente. Se você tem um produto, você fabrica um produto que ele também é sustentável, você pode certificar ambientalmente pelo município de Fortaleza, assim como a construção. Muitas pessoas vêm buscando essa certificação, esses selos de certificação, ficam até, poxa, tem para produto? Eu disse, tem, produto faz parte do nosso dia a dia, principalmente produto que vai ser tão consumido. Secretária, só interrompendo, esse selo, chamemos assim, o Fator Verde, para quem não conhece, aproveitando inclusive, né, ele é conferido a quem atende determinados parâmetros, é isso, da prefeitura, e ele adquirindo essa certificação, o ganho é de imagem ou é um ganho também do ponto de vista fiscal? De imagem, Jocélio, tá. Mesmo porque você está falando aí desses princípios, né? Sustentabilidade, diversidade, e isso não é troca, isso a gente tem que sentir, o nosso negócio tem que nascer com esse propósito, e não por ser uma troca fiscal tributária, isso pode ser encarado como renúncia fiscal, até para o município, quando a gente faz essa troca. Enfim, a gente acredita que isso tem que nascer no DNA de cada empresa. Né? A senhora é um tanto reticente à ideia de um IPTU verde, não é? A certa vez a senhora me disse em sua entrevista que, olha, não sei se é uma boa ideia, porque você pode gerar aí uma série de pretensos bons comportamentos, mas que na verdade foram meticulosamente desenhados para ter esse desconto no imposto, mas que na prática não traduz um comportamento honesto em relação a isso. O que é que a senhora pensa? A senhora ainda pensa assim, ainda é cética com o IPTU verde, por exemplo? Ainda penso assim, mesmo porque, justamente por isso, que eu acho que tem que partir da gente, de cada empreendimento, de cada pessoa que vai empreender. É um propósito, não é uma troca, né? E assim, a gente vê alguns outros exemplos, cidades como Salvador, eles implantaram, fizeram a legislação, deram um desconto grande em termos de IPTU, acho que tem casos que chega até 30%. Não é bem sucedido. Eu não entendo ainda o porquê que não é bem sucedido, mas acredito que é. O desconto não é tão bom para quem vai solicitar o desconto. E a renúncia fiscal é péssima para os municípios, né? Você tem hoje órgãos de controle que talvez possam entender esse tipo de prática como renúncia fiscal. Eu quero acreditar que as pessoas vão aderir a essas práticas por consciência, né? Como a gente fala da adoção de praças também, hoje nós temos 400, quase 500 espaços adotados em Fortaleza, 456 mais precisamente. Esses espaços começaram a ser mais adotados na Regional 2, a área mais nobre da cidade, por empresas. Inclusive,
o programa, a princípio, foi muito criticado por isso. São as construtoras que estão adotando. Hoje, 61% dos adotantes são pessoas físicas e 60% das praças e áreas verdes que são adotadas, elas se localizam nas regionais 5 e 6. Bom Jardim, Siqueira, Mudubim, Messejana. Ou seja, o programa realmente, eu acho que atingiu o propósito dele, que é o do voluntariado. Com publicidade. Quando uma pessoa física adota um espaço público, ela põe a plaquinha adotada por fulano, é isso? Exatamente. Exatamente. A adotada, inclusive eu não estou lembrando o nome da praça agora, mas sei onde é, lá no Mudubim, e um dos adotantes, são um grupo de moradores, ele fez os brinquedos e alguns equipamentos de ginástica, tudo de tubo de PVC. E ficou muito interessante o projeto, ou seja, se apropria de um espaço que é dele, é da cidade, é nosso, é do cidadão. Então, você cuida do espaço que é seu. Essa é a responsabilidade compartilhada que a gente adota também como uma premissa da gestão. Secretária, a gente sabe que o município contrai empréstimo, faz um mega parque, reforma a praça, faz um monte de investimentos em espaços públicos. E aí o cidadão, ele já é um tanto, infelizmente, cético, e ele nem vibra muitas vezes, que ele diz, pena que daqui a pouco está tudo quebrado. Ele é muito cético, no mais das vezes, com a manutenção desses equipamentos, que a gente sabe que é uma conta importante. O que fazer, secretário? Pergunta de fascículos, mas vamos ver se rapidamente o que a senhora me diz sobre isso. O que a gente pode fazer para que uma cidade se aproprie desses espaços e que entenda isso como um bem efetivamente coletivo? Porque quando alguém adota, eu temo que o outro não se sinta dono, porque supostamente quem adotou passa a ser o dono e ele continua se excluindo dessa posse, quando na verdade é um bem público, não é? Eu acho que vai muito pela adoção, mas acho também que vai muito pela diversidade de intervenções que você faz no espaço desse. Por exemplo, quando eu tenho uma praça que ela está só aquela estática ali, aquele espaço, ele realmente está tendente a ser ocupado por algo indevido, né? Ou um episódio de violência urbana, alguma coisa. Mas quando eu tenho a academia de ginástica, o playground, o bicicletar, quando eu tenho atividades complementares, eu acredito que essa vitalidade, ela vai, quando eu tenho quiosques, quando eu tenho a atividade econômica no entorno, por isso que a concentração e o múltiplo uso das funções da cidade, você ter negócios em torno de áreas verdes, de parques, o que a Prefeitura de São Paulo está fazendo agora, concessão dos parques para empresas realizarem a manutenção, mas também colocarem suas marcas lá, que é um pouco da adoção. Eu acho que isso tende a gerar esse sentimento de pertença, essa vitalidade, ou seja, o número de intervenções acessórias à função praça, à função parque, ela também contribui para essa vitalidade. Vejo, às vezes a gente vai... a gente anda na cidade e a gente verifica lugares onde tem esses equipamentos de ginástica que está funcionando 10 horas da noite, ali em torno do shopping ali no Papicu, você tem uma quadra de futebol sendo usada depois das 11 da noite, você tem a calçada do shopping, que você tem uma urbanização e a urbanização da Lagoa, onde nunca ninguém imaginou ter gente andando na praia, na calçada, 10 horas da noite, 10 e meia da noite, tem gente lá fazendo caminhada. Secretária. Então, acho que a diversidade de intervenções. A senhora diria que o poder público, ele é mais tolerante com os mais pobres na agressão ao meio ambiente? Eu falo isso porque se uma empresa apresenta um projeto que passa pela primeira instância de uma série delas, isso vira uma grande comoção, especialmente no ano de eleição. Isso aconteceu na Sabiaguaba. Em compensação, eu não lembro de ter visto essa militância, especialmente os partidos de esquerda, se mobilizando para questionar uma ocupação absolutamente indevida às margens de uma determinada lagoa ou outra. Esse discurso parece de uma indignação seletiva. Independentemente disso, cabe ao município reprimir,
não é? Considerando as peculiaridades de alguém que está lá não porque quer, mas porque é miserável ou ocupou indevidamente por isso, enfim. Mas cabe ao município prezar por esse ativo ambiental da cidade. Como é que a senhora lê esse movimento que questiona a empresa e meio que ignora a pessoa física pobre que está lá e o papel de vocês no sentido de não ter régua para isso em defesa do meio ambiente? Eu acho que a régua existe, é a legislação, acho que a legislação tem que ser cumprida e a gente não pode ter medo de fazer a coisa certa. Se alguma autorização tem que ser dada dentro da legislação, ela será dada. O que eu acho que a nossa cidade e o nosso Brasil perde é pela politização de assuntos tão importantes e tão essenciais à nossa vida. Né? Não dá para politizar e não dá para mentir, não dá para agir com má fé nessas questões que são tão inerentes à nossa sobrevivência, como, por exemplo, ao meio ambiente. A partir do momento que o meio ambiente for tratado como um ingrediente, como parte da nossa vida, ele será realmente respeitado e será bem utilizado. Então, acredito que quando a gente politiza e leva para um momento ideológico certas ciências, certas dimensões, aspectos da cidade, como é o meio ambiente, todo mundo perde, inclusive os menores. E acredito que os órgãos de controle, acho que deveriam se pautar pela técnica também, porque quando se pautam a defender algo de forma ideológica, perde a cidade, perde o bom debate e perde a boa técnica. Perde o cidadão. Sim, a cidade, né? A Selma não fiscaliza mais, não é? Na verdade, a Prefeitura centralizou isso na AGFIS, que é uma agência de fiscalização. Isso tem funcionado bem ou se a senhora tivesse mais 4 anos na Prefeitura, sabe-se lá se a senhora não terá, a senhora proporia alguma mudança nesse modelo? Que autocrítica ou que crítica a senhora faz desse modelo em linhas bem gerais? Eu acho, Jocélio, que a integração física, ela não é, ela até, eu vou lhe falar que até os 5, 6 anos essa integração física era importante, mas hoje, com o avanço da tecnologia, nós temos aí uma integração importantíssima para a cidade, que é a integração Secretaria de Finanças, Secretaria de Urbanismo e Ambiente e a Agência de Fiscalização. Então, hoje, por meio da tecnologia, nós temos isso integrado. Então, assim, o monitoramento do Fortaleza Online é feito na Selma. Quando a gente identifica algo errado, o próprio sistema já encaminha para a fiscalização. Eu acho que, muito mais do que atribuições, eu acho que a integração e a forma como esses sistemas interagem é que vai tornar eficiente, né, a ação do poder público. Acho que enquanto não havia essa questão da tecnologia, realmente a integração física ela era muito importante. Mas hoje, com os aspectos tecnológicos, acredito que funciona se essa integração persistir. Secretária, dá tempo de entregar quanto do Parque Raquel de Queiroz, que é queria que a senhora rapidamente me dissesse em 1 minuto o tamanho do projeto e o que é possível entregar esse ano, final de mandato. O parque tem 203 hectares, vai beneficiar quase 400 mil pessoas diretamente e a cidade de Fortaleza de forma indireta. Ele perpassa 14 bairros, são 19 trechos. Um trecho está finalizado e esse ano a gente vai entregar certamente 2 trechos e possivelmente mais 2 trechos. Ou seja, pode ser que em dezembro de 2020 estejam 4 trechos entregues dos 19. Tá, e aí esse seria o grande marco, a senhora diria, em termos de obras nessa gestão, seria esse parque para fechar a gestão? Eu acho que é porque está no imaginário das pessoas. O Parque Raquel de Queiroz, desde quando eu fazia faculdade, na década de 90, já se falava do parque.
Então, em 8 anos, nós criamos o parque, elaboramos um projeto, buscamos o dinheiro e vamos entregar uma parte do parque pronta para a população, inclusive com os mecanismos de monitoramento, e um dos trechos ele é adotado, né? Então, ele já funciona bem ali para o entorno da adoção, que é o trecho 4. Secretária, falar de Fortaleza, de urbanismo e meio ambiente exigiria muito mais tempo, adoraria poder conversar mais, esse assunto é sempre muito pertinente, mas o nosso tempo acabou. Agradeço muito a sua participação, desejo boa sorte aí nesse segmento da sua gestão. Muito obrigado. Eu agradeço, Jocélio, e mais uma vez dizer que é muito apaixonante trabalhar pela nossa cidade de Fortaleza. Eu realmente, há 8 anos, eu descobri qual era a minha missão. E pena que ela está acabando, mas vamos aí para frente. Muito obrigado, secretária Águida. Obrigado a você pela audiência. O programa do Anuário fica por aqui hoje, mas a gente volta com novos convidados que tratam de assuntos que fazem parte do Anuário do Ceará 2020-2021. Anuário que você encontra em bancas e livrarias, são 680 páginas que você também lê pela internet no www.anuariodoceara.com.br. Tchau, até o próximo programa.